Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Se você já faz parte do meu canal no YouTube, se você está chegando aqui agora, não esquece de fazer a sua inscrição e muito prazer. Eu sou o professor Jorge, sou professor de História da Secretaria de Educação do Distrito Federal e esse ano eu estou num novo desafio em uma nova escola, que é o CEF2 de Brasília, que fica na 107 Sul. Então, para os meus alunos do 6º e do 7º ano, muito prazer. E essa vai ser a nossa primeira videoaula. Esse ano, depois de um ano de pandemia, todos nós estamos tristes, cansados, ansiosos por essa situação das aulas à distância. Mas com certeza, essa é a medida mais segura para garantir o nosso bem-estar e os das pessoas que estão próximos de nós. Por isso, eu resolvi trazer para vocês também um material das minhas videoaulas do ano passado, para que a gente possa explorar esse material, aprender o que é história, aprender a importância da história e desenvolver os nossos conhecimentos. Eu sou professor de História na Secretaria de Educação desde 2009, trabalhei durante 10 anos no Recanto das Emas, vim para o plano piloto esse ano, eu sou doutor em História pela UNB, faço um trabalho assim, de muito tempo com turma de 6º ano, então vocês vão ver que minhas aulas, a gente vai fazer teatro, a gente vai fazer passeio, a gente vai ter imagem, ter música, ter muita coisa para discussão. Então, assim, infelizmente a gente teria esses primeiros minutos assim em sala, e a gente vai ter isso ainda, né? O primeiro vídeo que eu fiz no ano passado. E vocês vão reparar aí, por exemplo, que apesar de eu estar aqui no mesmo quarto, no mesmo lugar, eu estou um pouco mais diferente, minha barba está um pouco mais branca, o cabelo está faltando um pouco, mas o principal se vocês repararem aí na minha fala, vocês vão ver que eu achava que a pandemia não ia durar muito tempo. Além disso, eu vou explicar aí para vocês sobre como a gente vai trabalhar ao longo do ano. Mas agora, num primeiro momento, o que eu gostaria que vocês fizessem um pouco era pensar assim, o que é história? E não que eu quero que você ache um conceito igual ao do dicionário. Eu quero que você pense da sua cabeça, com as suas palavras. O que você acha que é história? Tá? Meu e-mail deve estar aparecendo aí na tela agora. Tá? Você pode me mandar um e-mail que eu vou responder com o maior prazer. Mas, de qualquer forma, eu quero que você pense no seu conceito de história. Porque não é uma questão de se ele está certo ou ele está errado. Mas é para eu poder conhecer a sua opinião. E, às vezes, a gente mesmo, para saber a própria opinião, a gente precisa pensar sobre ela. Né? Então, uma vez que você tenha feito aí a sua ideia do que é história, você pode depois procurar num dicionário, ou pesquisar na internet, ou escutar a opinião de outras pessoas, como seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, do que eles acham que é história. Porque a gente não começa a estudar história na escola, né? Desde que a gente nasce, a gente está estudando história, porque a história está em tudo. Tudo tem história. Então, assim, é interessante você perceber as semelhanças e as diferenças da ideia que você tem de história com a ideia das outras pessoas. Ainda mais nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa, mais próximo da nossa família. Bom, dentro dessa ideia de história, eu costumo trabalhar com uma história um pouco diferente da história dos outros professores de história. Porque eu não estou tão preocupado que você saiba porque o faraó Ramsés construiu a maior pirâmide de todas no ano 3000 a.C. Para ser sincero, eu acho que isso não faz muita diferença na sua vida. Eu estou mais preocupado que você saiba a história das coisas que estão perto de você. A sua história, a história da sua família, a história do local onde você mora. Porque se você perceber a importância dessas histórias e conseguir pensar sobre elas, você vai conseguir pensar sobre qualquer história que você quiser. É importante, seja você aluno do 6º ou seja você aluno do 7º ano, que você se dedique o máximo possível, porque a aprendizagem vai depender principalmente da sua força de vontade. E eu vou estar aqui sempre para te ajudar em tudo que eu puder, tá? Agora, a gente tem que começar esse nosso estudo sobre a ideia do que é história. E para isso a gente vai estudar as histórias de vida, como vocês já viram, que podem ser biografias ou autobiografias. Biografias vem da junção de duas palavras do grego. A palavra bio, que quer dizer vida, e a palavra grafia, que quer dizer escrever. Então, biografia é escrever sobre a vida de alguém. Essas duas palavras, bio e grafia, vêm do grego.
que é uma língua de onde vem várias palavras para o português. O meu nome mesmo, Jorge, vem do grego. Em grego ele quer dizer camponês. Tá? Todo nome tem um significado. A maioria dos nomes da nossa língua vem do hebraico, por exemplo, que é uma língua que está na origem do cristianismo, que é a religião principal do nosso povo. Então, a minha esposa, por exemplo, que chama Débora, o nome dela vem do hebraico e significa abelha. Se você quiser saber o significado do seu nome e de qual língua ele vem, você pode escrever no Google o significado do nome e o seu nome, e vai aparecer um dicionário de nome com significados e origem. Tá? Mas bem, voltando aqui. O primeiro tipo, então, são as biografias. O segundo tipo são as autobiografias. Se a gente já viu que biografia é escrever sobre a vida de alguém, tudo que começa com essa palavra auto quer dizer que faz por si mesmo. Então, autobiografia é escrever sobre a vida de si mesmo. Sempre que alguém está contando a sua vida, é uma autobiografia. Sempre que alguém está contando a vida de outra pessoa, biografia. Bom, no seu caderno, depois de ler essa biografia do Pablo Picasso, que é esse cara que está mostrando a foto e mostrando os quadros dele, e é considerado o maior pintor de todos os tempos. Ele revolucionou a pintura. Ele criou praticamente o jeito atual, livre de se pintar. Pois bem, você vai procurar nessa biografia do Pablo Picasso 8 datas que aparecem no texto. Depois que você copiar as 8 datas, você vai escrever ao lado de cada uma a ideia principal do que aconteceu. Igual eu estou dando de exemplo aqui com a data dele, que ele nasceu. Tá aqui, 25 de outubro de 1881, tracinho, nasceu. Pois bem, você vai fazer isso com todas as datas seguintes. Se você teve dificuldade para achar alguma das datas, olhe que o 14 anos não é uma data, mas ajuda a gente a achar a data. Porque 1881 mais 14 vai dar 1895. Então, quando ele tinha 14 anos, em 1895, ele já era considerado um grande pintor. Pois bem, agora que vem o desafio. Uma vez que a gente tem as datas e as informações principais, os professores de história gostam muito de organizar as informações. Quando eu conto a biografia, ela pode estar na ordem que eu quiser. Quando eu quero organizar isso na sequência em que aconteceu de verdade, eu faço uma linha do tempo. Deve estar aparecendo aí agora na tela a foto da linha do tempo para você ver. Pois bem, na linha do tempo é importante você lembrar que a data vai ficar sempre na parte de baixo e a informação principal vai ficar na parte de cima. Ela tinha que ficar desse jeito aqui. Perfeito. Mas eu gostaria que você me contasse um pouco da sua vida. Esses exercícios que eu estou propondo para você fazer, você pode realizar eles no seu caderno, mas você pode também realizá-los nos formulários da plataforma do Google Sala de Aula, tá? Então, todos os vídeos que eu postar para você, ele vai estar associado com uma atividade onde você vai responder. E nesse caso aí, a primeira atividade que você vai responder para mim vai ser a sua autobiografia. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a minha autobiografia. E a gente também vai estudar um pouco sobre ela e pensar sobre a história da nossa família. Grande abraço, hein?